Eu sou Francisco Gonçalves Neto, nasci lá em Livramento, abaixo de Limoeiro, no Rio São Miguel, dia 6 de maio de 1953, às 2 horas da tarde. E meu pai nascido em Novo Mundo, lá perto de Cáceres, e o pai dele é português, a mãe dele boliviana, e o pai dele chamava-se Francisco Domingos Gonçalves, e o meu pai se chamava Eloy Jesus Gonçalves, minha mãe Sebastiana Oliveira, filha de Protásio Evangelista, e a mãe do papai chamava-se Teresa Chaves Soares, e a mãe o pai da minha mãe chamava-se Diogo de Oliveira. Eu saí do Rio São Miguel dia 2 de fevereiro de 59 e cheguei aqui dia 6 de fevereiro de 59. Estava tudo alagado. Naquele tempo, ali na beira do rio, só tinha aqueles barracões. Né? E aqui a gente chamava terra firme ali onde é a Avenida Príncipe da Beira. Então, onde é hoje a delegacia ali e a casa da minha mãe, ainda existe ali em frente a igreja de São Sebastião ali, que fizemos a casa ali, o papai fez, mas aí ele me deixou e voltou para lá, porque quando teve o raio lá em mim, aí disseram que tinha que mudar de lá, por causa que podia o raio voltar e me matar e tal. Como é que foi a história do raio? É assim, eu estava vindo da roça, o papai trabalhava, tinha lá a gente trabalhando na roça, onde eles tinham engenho que faziam cana, faziam rapadura, mel, açúcar, e aí eu estava vindo de lá no dia 24 de outubro de 1958, eu estava vindo de lá e aí mamãe mandou lavar, eu tomar banho e lavar uns pratos que estavam lá na tábua. E estava aquele tempo formando, que o pessoal veio mais cedo da roça por causa do tempo, temporal. E lá no porto tinha um pé de toaria, uma árvore grossa. E aí, eu fiquei lá brincando, lá, fazendo danação de menino, lá, pulando e tal, porque eu era muito imperativo, era assim, quer dizer, naquela época o pessoal dizia que a gente era danado, né? Mas eu nasci com grande inteligência. E aí, eu ficava lá pulando e dava aqueles relâmpagos, aí eu falava assim, vai pra lá! Aí nessa hora foi quando deu o relâmpago, assim, veio, pronto, aí eu caí na água, daí diz mamãe que eu vim correndo, aí falei, me queimou, eu cheguei bem na porta da casa, aí caí, aí ficou assim, com esse lado aqui meio roxo assim, aí foram corre, aí foram atrás dos vizinhos, porque disse que estava morto, aí foram acima, foram abaixo, aí foram atrás papai foi lá para Limoeiro para chamar o enfermeiro Manuel Inácio, e aí o seu Fernando, o pai do Tota também, e aí foram buscar minha madrinha, que chamava madrinha de Imbigo, a mulher que assistia o parto, né, minha madrinha Isabel, e aí foram chamando as vizinhanças. E aí, só a minha avó que falava que eu não estava morto não, mas aí fica chamando as vizinhanças, né, e aí quando essas horas vai passando, né, aí já foram atrás de umas tábuas lá para fazer o caixão, aí quando o papai chegou, eram digamos umas 11 horas da noite mais ou menos, que foi de remo lá para Limoeiro até chegar lá e voltar, tudo. Aí já o pessoal veio no cavalo, que cruzava bem no porto, assim. E aí
estavam fazendo comida lá, fazendo caldo, fazendo aquelas coisas que fazem. Lugar pequeno, velório é uma festa também, né? Aí um chegava e falava e tal, aí quando foi, daí disse que eu, meia-noite eu falei assim, quero água. Aí todo mundo correu, só ficou vovó na sala. Que a mamãe tinha ido lá para dentro, estava chorando. E aí eu sentei, né? E aí eu fiquei todo, eu tremia assim, ficava, não podia. Daí já cuidaram já de outras coisas. Daí ficou nessa, aí até quando foi, em fevereiro, foi que me trouxeram para cá. Seu Abrão Banho subiu lá para falar com o Choco Moreno, e aí ele me viu naquela situação, aí ele falou, não, eu vou mandar buscar um remédio que ele vai controlar, porque para mim comer era a minha irmã que dava comida, né, por causa que não pegava, eu ia pegar as coisas assim, né, aí seu Abrão conseguiu, mandou para lá um remédio que chama-se Neurosfosfato Kai. Esse é um líquido, meio verde assim, que tomava com água, uma colher de manhã e outra à noite, na hora de deitar. Esse remédio dava um sono. E aí, com isso aí eu fui melhorando. Aí quando cheguei aqui em Costa Marca, aí a vovó para trás já mandava atrás de gengilim, esse gengilim preto, para tirar o leite e a bagaça esfregava aqui com banha de óleo de ovo de tracajá. Fazia aquele unguento e esfregava aqui, e com isso eu fui ficando bom. E aí, quando o papai chegou aqui, já com as famílias, e aí os meninos, eu fui tirar a lenha com eles, acompanhar para tirar a lenha, e aí o papai tinha um facão que chamava, que era o território. Por que esse facão chamava território? Porque esse facão ele recebeu de presente da comitiva, lá porque lá no colégio lá onde ele estudou, lá em Porto Velho, ele estudou lá com os padres, né? E aí, esse colégio ainda existe lá, é o colégio Dom Bosco lá. E aí, ele recebeu do pessoal do exército lá uma condecoração, e deram para ele esse facão, que era timbrado assim, Território Federal de Rondônia, grande Eldorado do mundo. Então ele tinha um ciúme daquilo ali, e eu peguei esse facão e fui com os meninos para lá. Aí eu perdi, eles esconderam o facão. Aí quando passava um e me falava, Chico do Território, eu ficava com raiva, porque ele me botou de joelho, e aí para por causa do facão. Aí eu ficava com raiva. Aí só depois de muitos anos foi que eu aceitei o apelido, porque eu fui fazer uma apresentação com a Beth do Oswaldo de Banho ali, e aí a gente fazia um teatro, aí no dia 13 de setembro, que era o dia do território de Rondônia. Aí a gente foi fazer a apresentação lá, e eu fui fazer aquele homem que fica no meio assim, os outros abraçam, e eu levantava e rodeava a turma assim. E daí gritar os viva, né? Aí viva o governador, viva não sei o que, viva lá e tal. Aí viva o território federal de Rondônia. Quando eu falei viva o território federal de Rondônia, aí o padre falou assim, e o Chico também, eu virei e xinguei o padre. E aí apanhei, quando cheguei em casa apanhei, daí pra frente eu não liguei mais aí, Chico do Território. Aí agora eles tiraram o Chico do Território, ficou só o Chico do Território. E hoje, desde 1980 que eu aceitei mesmo, e aí ficou esse apelido, o meu nome conhecido politicamente, mundialmente, é Chico Território. E hoje eu tenho até umas coisas feitas aí mundialmente, que eu estou trabalhando essa ação social do Vale do Guaporé, né? Nós fundamos aqui Centro de Promoção Social Vale do Guaporé, e esse centro é que fazia as atividades da igreja, tudo.
que a gente fazia escola, todas essas coisas eram acontecendo. Que agora a igreja, por causa que eu entrei na política partidária, aí eu fiquei afastado e agora a igreja não tem mais o centro, não toca mais por causa das mudanças políticas que teve de 88 para cá. E a minha vida com a... Aí aqui eu fui vereador, sou fundador do sindicato Trabalhador Rural, que a sede era em Ji-Paraná, quando Ji-Paraná era chamado de Vila de Rondônia. Depois, nós com a atividade da igreja, quando nós trabalhamos sobre a Rádio Educadora e a Rádio Caiari, que nós fazia todos os programas por elas, nós tínhamos as visitas no Vale Total, de Guajará-Mirim a Vila Bela. Então a gente subia nos motores aí. Em época de verão, a gente passava 20 dias de Guajará-Mirim a Vila Bela. Que o barco atendia de Brasil e Bolívia, né? E aí, quando foi o tempo que a gente deixou dessa vida lá, e fui trabalhar no barco. Antes, e depois houve aquela situação com o cavaquinho lá, e eu saí do cavaquinho, aí fiquei no Suriadac trabalhando, e foi quando eu conheci essa menina, que ela chegou para atender o tio dela, que a mulher dele ia ter um menino e ela veio para cuidar. Aí quando estava chegando o barco, aí eu vi aquela menina bonitinha, vestida de uma mini saia, mas com aquelas umas coisas que botavam as rodas assim, muito bonitinha. E eu olhei assim e digo, ai, aquela morena ali é o que mamãe quer para nós. Aí o tio dela, que era meu chefe de carpintaria lá, falou assim, mas essa ali é minha sobrinha, isso não é pauria seca não. E como os mais velhos naquela época eram mais escutados, eu me afastei dela. Mas fiquei amando ela desde esse tempo. Aí quando foi em 71, eu vou lá para a festa do Divino lá em Ilha das Flores, cheguei lá, ela está casando. Ixi, daí eu tive outras aventuras de mulher, tudo, e nada, até que quando foi agora em 2004, depois que eu tinha sido vice-prefeito, tudo, aí ela já separada do esposo, trabalhava ali no Hotel Girassol, e eu tirava plantão ali no fórum, ali bem pertinho, aí eu ficava mexendo com ela, até que um dia eu passei lá e ela foi brava comigo, ela falou pra mim, vai dizer da tua vida, rapaz, aí eu fiquei até com vergonha dela. Mas aí, graças a Deus, em 2004, a gente começou a se inteirar e passamos por várias dificuldades. E daí se juntamos e depois casamos em 2013. Foi 2014, casamos civil, nós temos aí toda... Só não foi do jeito que eu sonhava, que eu ia fazer a chegada dela, trazendo ela de barco, e aí a carrocinha pegava ela lá e ia trazer até no lugar que tivesse juízo, mas não deu. Aí fizemos só na carrocinha aqui. Fui receber ela lá no... E o seu Dionísio, que foi que criou ela, foi quem entregou ela para mim lá. Aí tava as filhas, tudo. Foi muito legal, depois eu te mostrar as coisas. E como eu sou da Irmandade do Divino Espírito Santo, a minha mãe fez a promessa quando houve esse negócio desse acidente comigo. A minha mãe me entregou para o Divino Espírito Santo. Ela disse que se eu vivesse, eu iria cantar como folião, e quando eu tivesse homem, ia rimar com mãe mesmo. Não, eu depois, quando eu remei, eu fui folião, depois eu fui remeiro,
E depois eu participo direto da diretoria da Irmandade. Buscamos os históricos e em 85 eu fui sorteado imperador da festa do Divino Espírito Santo. Em 86 celebramos a festa aqui. Tive todo o apoio através do Walter Bartolo e o Ângelo Angelim, que estava naquela transição para o governo do Estado. Então, Deus me propôs isso, ela ainda está viva. A minha avó está viva. Que tudo que eu sei hoje agradeço a minha avó Protásio, que ela que me ensinou a fazer parto, ela que me ensinou a fazer esse remédio que eu faço, ela que me ensinou a fazer as orações que eu faço. E muita gente acha que isso é macumbaria, mas não, isso é experiência, conhecimento de vida. E eu baseio tudo pelo sol, pela lua, e que essas crenças, essas coisas acabaram porque acabou os valores da família. E a gente toca a Irmandade do Divino Espírito Santo. Hoje eu estou no conselho, estou como conselho fiscal da diretoria daqui. Saí do conselho geral, mas estou porque eu não quis participar por causa que eu estava no pleito político, eu estava na mudança, eu estava já de prefeito, e aí, mas a gente toca. Tem a Beth Brito, conhece ela sabe, eu fui afastado um pouco da Irmandade, porque tirei a fotografia da coroa sem permissão da diretoria lá. Aí, e eles acham que eu botei a bandeira, e não era bandeira, era uma toalha, um negócio que a Beth tinha, que uma blusa vermelha, e nós botamos numa mesa e peguei a coroa. Não era nem a coroa que viaja lá, é essa réplica que está aí. Mas aí houve aquele espanto, porque que era para nós mandar lá para Telerão, porque foi feito um cartão com o batelão do Divino e com a coroa. Ainda tem um guardado aqui. Mas é assim. E depois eu fui aqui eu vendi bucho, aqui eu vendi carvão, aqui eu já vendi cana, de tudo aqui eu iniciei. Tudo, até as primeiras ruas, o aeroporto ajudamos a fazer, a primeira estrada que ligou daqui a Serra Grande foi feita por nós. Os adultos cavavam com as crianças, os meninos novos, arrancavam, jogavam os galhos, fazia tudo em mutirão. Esse Oswaldo de Banha era o que coordenava as ações, por exemplo. Tal final de semana a turma do Suriadac vai estar limpando a rua, aí fazia. Tal final de semana é a Casa Maçu, tal final de semana é os Cury, assim nós fazíamos. E não tinha essa diferença de coisa. Agora, depois quando foi para emancipar a Costa Marca, a gente brigou muito, corremos atrás e tal. E, graças a Deus eu cheguei a ser prefeito da cidade. Você lembra que dia que passou a município? Foi dia 16 de junho de 1982. Mas antes nós já vinha trabalhando. Muito bonita a história dele, né? A gente acompanha. Hoje eu sou esposa dele, acompanho o trabalho dele. Ele é procurado para fazer os remédios, é muito atencioso para as pessoas, para atender as pessoas doentes. E assim é a vida dele, é a nossa vida. Já que ele ressuscitou, veio fazer um milagre, né? Mano, hoje eu digo assim, eu sou um polêmico, sabe? Porque eu falo que a Irmandade do Divino Espírito Santo, ela tem que ser renovada, porque há um choque dentro da Irmandade por causa da cultura, porque os nossos avós, eles seguiam um ritual com aquela cultura primata deles, a cultura de lá, porque o que é ser irmão da Irmandade do Divino Espírito Santo? É uma pessoa que se dedica, depois do dia do domingo da ressurreição, um irmão da Irmandade do Divino Espírito Santo, ele tem que estar sempre ligado à festividade. Porque
você não é obrigado a assinar aquele livro. Mas depois que você assinar aquele livro, você pode ir para outra religião, você pode... Nunca mais sai o teu nome dali. E ela nasceu, essa tradição nasceu lá em Portugal, de uma promessa que a rainha fez lá, que ia ter a briga do filho bastardo. E ela fez aquilo com muita fé. E ela foi para o meio das irmãs lá do mosteiro, ela fez um voto de caridade, ela despediu-se de todo o reinado dela para ficar ali com aquelas freiras orando e tal. E quando foi na hora, aconteceu um milagre. E ela mandou tirar a mesma réplica da coroa e o cetro, foi ela que fez. E a bandeira, você sabe, a bandeira ela define um estado, define um partido, define um time de futebol. A bandeira é um símbolo que se torna vivo uma fé, uma etnia, né? E o que acontece com esse choque de avanço cultural e desenvolvimento? A Irmandade parou no tempo e estão mudando as coisas. Porque você não deve acabar com uma coisa que iniciou. Você deve aperfeiçoar, vai modificando. E quando fizeram aquele estatuto que foi feito pelo Monsenhor, foi renovado pelo Monsenhor Francisco Xavier, ele foi feito lá pelo Dom Diniz, lá há muitos anos, mas ele foi renovado. Ele foi feito 20 de maio, ele foi publicado em 20 de maio de 1894. E ele foi republicado em 1934, ele foi republicado pelo Walter Bartolo, Dom Francisco Xavier Reis, Adonias Serrão de Castro, uns povos que, olha, só está vivo Adonias, só está vivo Adonias. E essa história, ela se perdeu-se no tempo. Assim, nós estamos querendo renovar desde 1979, lá em Cáceres, lá onde está mesmo o histórico lá. Mas a turma de Vila Bela, de tudo, eles tudo festejam diferente igual nós. Nós ainda cultuamos com todas os rituais. Os meninos são treinados, os foliões são treinados, são cuidados. Os remeiros hoje são promesseiros, mas tem que passar por uma catequese, depois que são definidos pelo imperador e imperatriz. A diretoria, em cada localidade, tem uma diretoria em cada localidade que faz a festa, que celebra a festa. E quando fizeram esse estatuto, foi muito sábio, o Espírito Santo estava presente, porque lá tem um artigo que diz o seguinte: será modificado com a evolução dos tempos, quer dizer, não é para tirar os 7 itens, mas é para modificar, acompanhar a evolução dos tempos. E o que está acontecendo com nós? Nossos pais não contam para os filhos o que era, como que foi, por que fez a promessa, por que rema, porque não conta. E a gente resgatou um pouco. Em 2011 eu consegui botar todos os rituais, mas hoje você pergunta da diretoria onde está esse livro e não acham. A ata original que ficou lá na Diocese de Guajará-Mirim com Dom Francisco Xavier Reis, e ele, antes de morrer, ele devolveu para cá, para Costa Mar, porque ele disse assim: eu, Manel Rodrigo, eu vou dizer para vocês, eu sou muito ingrato, porque eu guardei isso, porque eu queria um dia levar isso a reconhecimento mundial, mas a basílica ela vai ter que ser feita em Costa Mar. Isso, olha, muitos anos atrás. E aí ele devolveu para nós e pediu em troca um remo original. Aí a gente levou esse remo, aí ele devolveu essa coroa que fica aqui na igreja e esse livro ata, porque ele estava tão
tão antigo, ele conservado lá mesmo, mas estava borrado, assim, porque ele foi escrito com aquelas penas, né, com tinteiro, né, então, e aquelas pessoas que escreviam antes, eles escreviam assim, sem levantar a mão, as letras pareciam, era um colosso, uma coisa rica, e eu não sei onde está isso. Quando eu me afastei, por causa das coisas que me afastaram, eu não sei aonde botaram, não sei se o Padre Paulo, quando levou para refazer lá no Divino Pai Eterno, lá em Goiás, se deixaram por lá. E eu já me bati tanto, porque para mim isso é um valor imenso. E agora, nós estamos desde 1987 com o IFAM aí para fazer imaterial, tornar imaterial, mas vai numa reunião, lá tem 10 irmãos que querem, e lá tem um que não quer, lá fica para depois. A Beth está com o quê? Com quantos anos que tu nos acompanha já? Uns 15 anos ou 20 anos que vem nos acompanhando aí. Ela vê que as brigas não é fácil. Então, isso está se perdendo, sabe por quê? Que morre a história com ele. Morre a história com ele. Graças a Deus que agora teve um novo Papa aí, que é iluminado pelo Espírito Santo, e esse Papa está trazendo uma injeção de juventude para as tradições da Igreja Católica. Nós já tivemos presidente do Conselho Geral que diz o seguinte, que o padre está se metendo na Irmandade do Divino. E não é. O padre é um diretor. Ele é um ministro. E ele não é que ele se mete. Que nós somos católicos, nós somos governados. Entendeu? É igual Lutero. Lutero saiu da igreja para fundar outra igreja, mas antes de morrer ele pediu perdão a Deus e disse assim, que ele, a única coisa que ele tinha feito de errado foi não reconhecer que Maria era mãe de Deus. Então, você vê, e nós estamos vivendo um momento que os filhos não estão mais a ver seu pai. E ser irmão da Irmandade do Divino Espírito Santo tem que cultivar isso. Tem que fazer, tem que viver. Você é um instrumento. Quando chega na Semana Santa, você tem que falar, tem que fazer esses rituais, tem que dizer por quê. Porque esse jovem que às vezes foi você que fez a promessa para ele, mas você fez no momento que você estava aflito, que não sabia mais, que naquele tempo não tinha médico, não tinha nada aqui, e se valia em quem? Em Deus. E Deus vinha através de quem? De você, para fazer esse milagre. É igual eu conversando com o Confúcio Moura, antes dele de ser governador, ele era candidato a deputado, ele veio e nós ficamos lá no Manuel Rodrigues, lá na casa do tio Manuel Rodrigues, contando para ele que ele queria saber por que essa festa era tão assim que falado que ele era lá do Tocantins, não sei de onde e tal. Aí nós explicamos para ele, mostramos. E ele é o único que, mesmo sendo governador do estado, ele é o único que todas as vezes da procissão do mastro ele está. E ele foi o único governador que colocou a mão no mastro, entendeu? Os outros vinham, faziam tudo, mas ele, não sei se ele faz aquilo por coisa, mas ele, sei se ele acredita ou não acredita, mas ele faz essas coisas. Ele vem mesmo no dia da festa, ele vem. Ele não teve agora nessa de 2016, porque teve aquela confusão lá e ele teve que ir para lá, mas o Daniel Pereira veio representando ele e tudo. E olha, essa festa de Porto Montinho, ela estava repetindo o Limoeiro. Fazia 42 anos que não tinha festa no Rio São Miguel. Então foi repetida, e é uma comunidade pequena, mas você pode olhar o documentário que ela foi uma festa muito bem participativa e não houve uma morte lá. Que os caras falam que nesse momento tinha que ter polícia, tinha que ter não sei o quê. Lá todo mundo se divertiu, quem foi para dançar, dançou, quem foi para rezar, rezou, quem foi pagar sua promessa, pagou. E como é um lugar, o rio é bem estreitinho, você escutava o eco
porque eu, nesse momento da chegada da coroa, eu não falo com ninguém, porque eu estou fazendo as orações que o povo pede e a gente está canalizando os milagres. Então, lá me descuidaram, eu tava nas orações lá, aí chegou uma senhora que fazia muito tempo que não me via, aí correu lá e me tocou e me desconcentrou. Eu tava vendo tanta luz, tanta coisa caindo boa, e aí me desconcentrou. Mas já aquilo foi para acontecer que o padre Claudemir, era a primeira vez que ele ia como padre e ele nunca tinha visto uma chegada da coroa. E ele foi para isso. Mas aí Deus o levou ele, porque ele também foi teimoso. Que eu falei para ele, o que você vai fazer uma hora dessa? Você não disse que só ia de manhã? Aí ele falou, não, eu tenho um compromisso e não falei para a secretária. Eu vou ter que voltar agora porque eu vou atender um casal que... Aí eu falei, liga, fala para ele, desmarca. Ele falou, não se brinca com fé. E aí ele veio e aconteceu. E o que aconteceu? Ele morreu ali na ponte. Mas o que houve? Ele vinha dirigindo muito embalado, aí quando ele viu a ponte que estava em cima, ele foi... Aí bateu. Acidente. É. Ali no 42, agora já está passando por cima. Mas isso estava previsto para acontecer. Entendeu? Era um padre também que estava com 3 vezes... Como era o nome do padre? Claudemir. Esse que está aí é Claudemir também, mas então, o que eu digo? Deixando um recado. O Espírito Santo, ele é impalpável, é incomparável, ele é vento, ele é fogo, ele é luz, ele é água, ele é vida. Mesmo que você não diga assim, eu não acredito, mas você suspira, você se movimenta, porque quando nós vemos na Bíblia, diz, o Espírito de Deus parava sobre as águas. E a festejar o Espírito Santo é caminhar por dentro da água. Quando Deus fez o homem, uma imagem de semelhança, mas estava sem movimento. Soprou. Esse é o Espírito Santo. Então, e nós vemos muitas revelações de apóstolos. Quando Moisés foi lá que a sarça pegou fogo, era o Espírito Santo. Quando batizou Jesus lá, João Batista botou a água lá, que desceu. Aquele trovão que deu aquela coisa. Então, é o Espírito Santo. E o nome da festa é? Festa do Senhor Divino Espírito Santo no Vale do Guaporé. Nós temos o diário já aí. Calendário, né? Temos. Então, hoje está difícil até para você levar 9 meninos naquele barco. Antigamente era só remo, a gente andava todo amontoadinho, mas as crianças obedeciam. Os pais entregavam para o mestre, e o mestre passava para nós remeiros, porque nós cuidávamos daquelas crianças, a gente fazia cadeirinha para eles não pisar na água. No Vale do Guaporé, ela teve início em 1894. Ela já era cultuada desde 1817, mas ela era só naquela família, lá num lugar que se chamava Morrinho. Aí depois foi que, quando morreu o Manuel, a dona Eduvige ficou com a viúva querendo voltar para lá, para Cáceres, né? Ela ia levar. Aí o povo se reuniram e falou, não, nós não vamos deixar levar. Aí fizeram uma comitiva de 12 pessoas, subiram a remo, foram para Vila Bela. De Vila Bela eles foram para lá e falaram com o bispo. E aí o bispo foi lá, conseguiu havia
um ministro com uma carta dizendo para ela que não retirasse a coroa. E aí foi que, passado um bocado de tempo, eles mudaram ali para a Ilha das Flores, que é bem pertinho, e aí ali ela fixou a vida, ali em Ilha das Flores. E daí, quando eles fizeram um sorteio, Porto Rolim, Itarumã e Ilha das Flores. Mas aí ganhou para a festa, a primeira festa celebrada depois que sai no Remo, para aí, foi em Itarumã. Então Porto Rolim teve a graça de sediar. Mas depois disso, cada 10 anos a gente tem uma Assembleia Geral que mexe com tudo. Hoje nós temos Festa do Divino em Guajará-Mirim, tem 3 lugares que celebram. Tem lá dentro do rio Pacas Nova, lá dentro, lá para o Ouro Preto, lá para dentro. Nós temos aqui na Bolívia, e nós celebramos aqui na beira do Guaporé, na Bolívia, em Piso Firme, Remanso e Versalhes, e aqui do lado do Brasil nós autorizamos já em Assembleia Geral, foi decidido que pode ir agora ela andar. Antes não deixava ela sair de barco, era só para a igreja, então das casas para a igreja. Então já por Assembleia já foi definido que ela pode ir, já foi a São Miguel, já foi e então lá em Rolim já tem um projeto para em 2020 ela ir lá em Alta Floresta, coroa ir lá em Alta Floresta. Entendeu? Se o irmão existir mesmo lá, está se trabalhando para ela chegar lá no Porto Rolim, vem a comitiva e leva, e ela vai passar a noite na igreja lá em Alta Floresta. Então é uma noite de vigília. E é muito lindo. Quando nós fomos em Cerejeira, eu era contra em Cerejeira, mas quando eu cheguei lá, minha irmãzinha, em Cerejeira, que eu vi o tanto de gente, e que a gente ficou tão molhado de suor de pegar a coroa, botar assim, não, aí vinha o outro para pegar a coroa, e nós chegamos lá às 4 da tarde, fomos parar às 9 horas da noite. E ainda ficou gente a noite toda dando esmola, colocando esmola. Igual quando fomos para Guajará-Mirim. Entendeu? Então, é uma coisa assim fantástica. É o milagre dos pão. É o milagre onde você encontra pessoas que você fazia muitos anos, a pessoa que já não mora mais aqui, descendente de teu pai, descendente do teu avô, se encontra nessa festa. Então é um encontro, é uma coisa inexplicável hoje, porque hoje o povo perderam os valores familiares. Hoje o povo é mais tecnologia e tal, esquece que ninguém nasce numa escola, ninguém nasce num lar. E o homem é o ser supremo. O homem não é representante de ninguém, ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, o homem é o ser mais perfeito que tem na terra. E a mãe natureza está clamando por vida. É como dizia minha avó Protásio: meu filho, estão dizendo que o mundo vai se acabar, mas não se acaba não. Enquanto vê gente nascendo, Deus tem amor pela terra. E é dentro da terra que tem a água, que tem o ouro, que tem a prata, que tem o petróleo, que tem a vida, a vovó falava. E ela tem toda a razão agora, depois de eu adulto vendo, eu vou vendo que é verdade. E assim, só resta saudade dela. Mas eu tenho a fotinho dela e da minha mãe. Ainda o Dejaí da revista Enquete teve a felicidade de ser o último que gravou ela com ela bem velhinha. Eu ainda quero resgatar aquela... Mas tudo bem, eu quero ainda ver aquela fita Divino 100 vezes Divino, que eu estou trabalhando para
fazer a novela do Rio Guaporé, e se Deus quiser em 2018, junho de 2018 nós estamos lançando essa novela, em onde vai incluir todas essas coisas, que agora não é mais a Globo, agora é outras empresas que estão trabalhando em cima disso, e a gente... É que o brasileiro, ele não confia nele mesmo, ele quer que os outros de fora venham fazer. Porque se nós se uníssemos, cada um de nós não tinha pobreza. Nós estamos na Amazônia, e a Amazônia é o lugar do mundo onde está a vida. Na Amazônia é que tem a água doce. E os biomas da vida estão dentro da Amazônia. Não, só quero pedir a Deus que nos abençoe e que dê vida para nós de saúde, para que a gente possa ainda testemunhar em vida. Eu falo assim, várias coisas que eu pedi a Deus eu consegui. E um orgulho que eu tenho é de ter assinado como prefeito a reforma da Fortaleza do Forte Príncipe da Beira e de ter chegado a ser prefeito do município que eu criei. E pela força do destino, um filho meu, antes que fosse município, nasceu no dia 16 de junho. Então, enquanto existiu o município de Costa Marca, eu vou ser lembrado através desse filho, que ele já morreu, mas ele era um artista, o apelido dele era Tiririca. E ele morreu, mas tem os legados dele. E também, só ainda não estou satisfeito, porque ainda não coloquei, mas eu tenho fé em Deus que vou conseguir, antes dos meus pés deixar de fazer resto nessa terra, ainda vou colocar um laboratório de medicinas naturais aqui em Costa Marca, que era para ter sido feito na Fazenda Paudiola. Mas como essa política partidária enganosa nos traiu. Mas isso é o que eu desejo para todos, saúde, paz, porque o resto a gente corre atrás e vai conseguir. Deus não marca hora, nem dia, nem momento. Deus é eterno, foi o homem que botou limite, o homem que botou hora, o homem que botou, mas Deus é eterno. E nós somos imagem e semelhança de Deus. Amém.